Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui estou para trazer um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 8, no verso 27, que diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesse capítulo, nós vemos, a A palavra está nos dizendo de um grande milagre, a qual o Senhor Jesus já estava acostumado de fazer, mas a cada milagre que ele fazia era um espanto para todos, porque cada um era maior que o outro. E nesse texto nós vemos que Jesus, quando ia saindo, atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara, num percurso de cerca de 10 quilômetros, enquanto Jesus dormia exausto, de tanto trabalho, o barco de Jesus e seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade, né? E, entretanto, ao ser despertado pelos seus apavorados discípulos, Jesus acalmou a tempestade pelo poder da sua palavra e deixou todos os seus discípulos admirados, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então nós vemos aqui que verdadeiramente nem mesmo os discípulos que tinham o costume de seguir a Jesus ali em todos os momentos, nem mesmo eles estavam acostumados com tão grande poder ao qual este nome tinha, este homem chamado Jesus, E esse homem chamado Jesus, ele fazia tantos milagres. Os milagres dele eram diariamente, mas nem assim, né? Esses discípulos acostumavam com os milagres que ele fazia. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós também. Jesus faz cada coisa em nossa vida que às vezes nós não acreditamos. Ele acalma cada tempestade em nossa vida que a gente diz assim: eu não vou suportar, dessa vez eu não vou suportar. Mas Jesus entra, no meio dessa tempestade, no meio da ventania, e faz acalmar este vento, acalma o mar, a tempestade que há em nossa vida. E nós ficamos assim, sem entender como foi feito aquilo, como que Jesus parou naquela situação na nossa vida. E nós vemos, que os discípulos ficaram assim, espantado com aquele milagre que o Senhor Jesus fez. Mesmo eles tendo acordado Jesus às pressas, Jesus só disse a palavra, E acalmou a tempestade. Eu creio que Jesus só mandou assim, Cala-te, aquieta-te. E ali parou o mar, parou a tempestade, Parou aquele vento. Que Jesus maravilhoso é esse, irmão? Que homem poderoso é esse Jesus nosso. Este Jesus que faz grandes milagres. Nós sabemos que verdadeiramente Ele faz milagres. É triste saber que nos dias de hoje, muitos não acreditam neste milagre. Muitos não acreditam neste Jesus que faz milagre em nossa vida. Às vezes estamos dentro da igreja e vamos dar algum testemunho. E poucos são os que glorificam a Deus junto com a gente, Pelos milagres, pelas bênçãos a qual o Senhor Jesus derrama em nossa vida. Nós sabemos que verdadeiramente falar de Jesus é uma coisa maravilhosa. Mas só que nós devemos entender que muitas das vezes nós vamos ficar só nós e Jesus, porque Jesus fala lá conosco, Jesus atravessa as nossas tempestades junto com a gente. Mas aqueles que estão do nosso lado, aquelas pessoas que estão do nosso lado, muitas das vezes não entendem
o vento a qual nós estamos passando, não entende a tempestade que está nos assolando e acha que nós não vamos vencer. E quando vencemos, eles acham que foi. Finge não entender que foi Deus, que foi Jesus que nos atravessou. Quando nós contamos algum testemunho assim, né? Que pra gente é aquela coisa maravilhosa. Quem está do nosso lado não fala nem nada, nem glorificar a Deus glorifica. É triste ver isso nos dias de hoje, irmãos, porque esses discípulos ali, eles estavam acostumados a caminhar junto com Jesus, ver todos os milagres, ver todas as maravilhas que Jesus fazia. E mesmo assim, eles se maravilharam, né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Né? E até nos dias de hoje, a gente contando, as pessoas não acreditam, não sei se acha que a gente não é capaz, né, de Jesus fazer algo em nossa vida. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que as pessoas acham, que não acreditam nos milagres, nas vitórias a qual o Senhor nos dá, nas tempestades que Jesus acalma em nossa vida, né? Nós vivemos uma batalha todos os dias. E quando atravessamos uma, nós ficamos felizes. Nós temos que glorificar a Deus porque foi uma batalha vencida, foi uma vitória a qual o Senhor Jesus nos deu. E nós sabemos que aquelas pessoas que caminham do nosso lado, poucas vezes se alegram com a nossa vitória. Que nós nunca viemos nos entristecer por contar uma vitória, né? E ver que ninguém se alegrou com aquela vitória. Porque nós sabemos que a vitória o Senhor promete a cada um de nós. E é nós que buscamos a vitória. Nós que temos que entender a vitória que Jesus tem para nós. Porque se a gente for esperar dos outros se alegrar juntamente conosco pela vitória a qual o Senhor Jesus nos deu, nós iremos, né, fracassar. Nós iremos ficar prostrados. Porque muitas das vezes as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê, nos entristece. Mas nós temos que colocar nas mãos do Senhor e continuar agradecendo a Ele pelas muitas bênçãos a qual Ele tem derramado em nossa vida. E não devemos nos calar, não devemos fechar os nossos lábios, porque cada vitória que o Senhor Jesus nos dá, nós temos que contar, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque nós temos que bendizê-lo por tudo que Ele faz em nossa vida, né? Às vezes nós pedimos oração para algo e quando nós recebemos nós não vamos agradecer. Nós temos que agradecer sim, temos que agradecer, porque Deus fez o milagre acontecer em nossa vida. Deus nos deu aquela vitória a qual nós queríamos tanto receber. Por que não vamos testificar essa maravilha? Eu tenho o que comigo. Se Deus fizer muito, eu agradeço e testifico. Se Deus fizer o mínimo, eu agradeço e testifico, porque foi Ele que fez. Se eu pedi com Ele e Ele fez, por que eu não vou testificar? Eu não vou ser ingrata. Eu vou agradecer sim, e na presença de Deus, na igreja, onde quer que seja, eu vou agradecer a Deus. Porque se Ele fez, é porque Ele quer que a gente contemos, né, para outra pessoa que o Senhor Jesus, porque Ele é capaz de fazer. E ainda hoje, Ele opera milagre em nossa vida. Então, que nós viemos sempre estar aqui juntamente com Ele, testificando dos milagres, porque nós sabemos que muitos vão achar que é bobagem, mas se nós agradecermos pelo pouco, né, Ele vai nos fazer um muito acontecer. Se a gente agradecer por pouca coisa, quando chega uma vitória maior, Ele sabe que vai nos dar, porque nós vamos saber agradecer a Ele. Amém, irmãos? Que essa palavra, né? Que este homem chamado Jesus entre no seu coração. Que este homem chamado Jesus fale profundamente no seu coração. Fale profundamente na sua vida. Porque
esse nome chamado Jesus é esse nome que fez essa tempestade se acalmar, que fez esse vento se acalmar. E aqui, ó, esse versículo todos está dizendo, em Mateus 8, do verso 23 até o 27, nos diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Foi aí que os discípulos perguntaram para o outro, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este? Que homem é este? Que ele estava dormindo e só levantou e disse, né? Repreendeu o vento e o mar e a bonança chegou. Ele só repreendeu o vento e o mar e a bonança chegou. Nós sabemos que este homem chamado Jesus, né? Ele é de poucas palavras. Ele é de poucas palavras. Se ele disser para o mar: aquieta-te, acalma, o mar vai se acalmar, assim como aconteceu aqui. Então, que nós viemos a entender que este homem chamado Jesus, ele tem o poder nas suas mãos, ele tem autoridade em suas mãos. Nós sabemos, né, quão grandes coisas o Senhor Jesus tem feito, quão grandes coisas ele fez para todos nós, né? Assim como está escrito lá em Lucas, capítulo 5, no versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Ou seja, todo dia ele via, né, o que Jesus fazia. Todos os dias Jesus fazia algo. E naqueles dias eles ficaram maravilhados, glorificando a Deus, né, pela vitória, a qual eles viram acontecer ali. Ou seja, Jesus estava dormindo, eles ficaram com medo porque ia perecer, né? E Jesus falou para ele: homens de pequena fé, né? Porque estás apavorado, né? E ali Jesus só levantou e repreendeu o mar e o vento. E tudo voltou bonança. Tudo se tornou bonança. Este é o nosso amado Jesus Cristo. Esse é o Jesus poderoso. É esse que repreende o mar. Que todos possam crer nesse Jesus poderoso. Que todos possam acreditar nesse Jesus. Se a situação na sua vida estiver tensa, se a situação na sua vida estiver revolta, se o mar estiver muito revolto, creia que Jesus está contigo. Creia que se você chamar por Ele, Ele vai te responder. Ele vai acalmar a tempestade, porque Ele tem o poder em suas mãos. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Qual seja a tempestade em sua vida, seja qual for a situação, é Ele que vai acalmar na sua vida. É Ele que vai acalmar a tempestade, o furacão que está te assolando, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no trabalho, em qualquer que seja o lugar. Chame por Jesus. Chame por Jesus, porque Ele pode resolver o seu problema. Somente Ele tem o poder e a autoridade em suas mãos para resolver tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso. É Ele que responde todas as nossas causas, é Ele que responde às nossas lutas, é Ele que livra-nos de todo o mal.
Por isso, chame por Jesus. Chame por Jesus em sua vida. Tenham todos, né, uma noite abençoada na presença do Senhor, um dia abençoado na presença do Senhor. E não se esqueça que esse homem chamado Jesus, só ele tem poder para libertar e salvar a sua alma. Sinta-se à vontade de entrar por uma porta de uma igreja evangélica ou onde mesmo você estiver. Dobre o seu joelho e levante suas mãos cansadas para Jesus e peça a Ele: Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que no grande dia eu possa entrar na cidade juntamente contigo. Peça a Jesus que te transforme, peça a Jesus que mude sua maneira de viver. Porque é esse Jesus que tem o poder, que morreu na cruz por nós para salvar as nossas vidas. Amém? Então fique com essa palavra e fiquem todos com Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo.